Boa noite a todas e todos. É um prazer de novo estar aqui, né, na nossa casa virtual, esse novo jeito da gente se encontrar. Quando não se pode se ver, se abraçar, se beijar, essa é uma forma que acalenta um pouco o coração da gente, né? Hoje vai acontecer aqui uma live muito especial da nossa diretora, Regina Bertola. Eu brinquei na divulgação que ainda é excelentíssima senhora, minha mãe, e que vai falar um pouquinho, né, dessa trajetória de uma mulher que, em 1980, em plena ditadura militar, fundou um grupo de teatro junto com outras pessoas e está à frente desse grupo há mais de 40 anos, sem sair da sua terra, sem sair do interior e configurando um caminho extremamente autoral, autêntico, e colocando tanta gente nessa vida do teatro, da cultura. E o mais legal é que ela vai falar sobre um viés nada acadêmico nem histórico. Ela está brincando que são histórias que a gente não pode escrever no currículo, né? Vão ser só o lado B das histórias. E esse projeto das lives, a live de hoje está dentro de um projeto que é muito maior que a residência artística do Ponto de Partida, que começou ontem. Vão ser 10 semanas de trabalho, a gente selecionou 12 atrizes e atores, a gente recebeu inscrição do Brasil inteiro, e estamos muito felizes de conseguir fazer isso, dividir um pouco da nossa trajetória, desses 40 anos que a gente conquistou, né, tanto nosso ponto de vista artístico, de produção, filosófico, a gente vai dividir com eles durante essas 10 semanas. E é claro que a gente não ia esquecer do público, né? O público do Ponto de Partida que construiu essa história com a gente desde sempre. Então, todas as terças-feiras, a partir de hoje, vão ter lives aqui incríveis de pessoas que fizeram nossa trajetória, que escreveram essa história com a gente, e outras também que vão ajudar a gente a contar um pouco da história da arte no Brasil, do teatro, como que a gente vê, a gente pensa a arte e a cultura. Na próxima terça-feira vai ter o Tião Rocha, nesse mesmo horário, e esse projeto ele é patrocinado pela CEMIG, através da Lei de Incentivo à Cultura, federal e estadual, e eu queria agradecer muito à CEMIG, que é a nossa parceira, tanto na Bituca quanto no Ponto de Partida, e dizer que sem essas leis, projetos como esses não são viáveis. Então, o Ponto de Partida agradece muito aos patrocinadores, aos nossos parceiros, e também que a gente luta bravamente para que esses mecanismos continuem sempre, para a gente continuar movimentando a nossa cultura. Então, com vocês agora, a nossa diretora, Regina Bertola. Boa noite. Eu estou extremamente nervosa, como se fosse uma estreia. E uma estreia na frente do palco, que é completamente incomum para uma diretora. Quem me conhece sabe que eu não tenho o menor domínio desse veículo, né? Eu não tenho nem o WhatsApp. Eu entendo mais de correção de formiga do que qualquer um programa aqui. Mas eu quis muito estar com vocês. E eu sinto muita falta de ver vocês, mas é muita falta. Como é bom, né, se eu pudesse ver todo mundo. Então, manda força para mim. Manda força, porque eu sou danada. Eu tenho esses cabelos verde assim, não é à toa. Eu sou um pouco bruxa. Então, o que sai do coração de vocês vai chegar no meu. Então, ó, vão ficar aqui bem juntinho para eu poder estar mais à vontade e fazer uma coisa que é muito difícil. É mostrar os meus avessos. Quem costura sabe disso, né? A gente faz tudo para o lado de fora, tá lindo, o bordado é perfeito, mas os avessos, os pontos estão lá, as imperfeições estão lá, as cortadas de linha com dente estão lá. Então, a gente só oferece os avessos para quem a gente confia. Então, abra o coração e receba meus avessos.
Vou chorar, alguma hora eu vou chorar, porque eu sou emocionada. E não tem jeito de você contar a história do ponto sem ficar emocionado. Mas antes de entrar nessa história, o ponto de partida queria prestar uma homenagem a uma amiga nossa que se foi hoje, e eu queria ler um texto que a Júlia fez em homenagem a essa mulher incrível. Viva Lúcia! Lúcia Camargo esteve na nossa trajetória por décadas. Desde a nossa primeira participação no Festival de Curitiba até a estreia que teríamos feito em maio no Teatro Sérgio Cardoso, não fosse a pandemia. Em todos os encontros, telefonemas, estreias, cidades, ela fazia o tempo ao seu lado ser especial, por sua delicadeza, bom humor, inteligência, amorosidade, mas, sobretudo, por sua generosidade. A disponibilidade da Lúcia em abrir portas e acender caminhos era comovente. Existia nobreza nisso, e era lindo. Mas havia uma parcela ainda maior de sabedoria. Lúcia foi uma grande gestora cultural, das maiores que esse país já viu. Para nós foi escola. E se tivéssemos que eleger uma lição, seria: faça acontecer para todos. Que possamos te honrar e seguir, Lúcia Camargo, querida amiga, estrela e fada madrinha. A família e tantos amigos, nosso abraço apertado. Onde você estiver, amiga, bravo. Olha só, as pessoas vivem em várias entrevistas, né? em seminários, em mesas, as pessoas fazem demais essa pergunta. Por que você escolheu fazer teatro? Qual é o seu tipo de formação? Como você chegou até aqui? E a gente tem sempre, né, uma história de formação, de currículo, de formação acadêmica, de caminhos. E hoje resolvi pensar por que eu cheguei até aqui. Por que eu resolvi fazer teatro? Essa coisa é tão difícil, esse caminho tão difícil, essa coisa que as pessoas acham que é tão descartável, que não é essencial. Né? Eu, uma mulher forte, resolvi fazer uma coisa que as pessoas acham dispensável, colocar minha vida, minha única vida que eu tenho, a serviço disso. Por quê? Por quê? E aí eu fiquei lembrando de onde começou. Eu sei que quando eu era pequenininha, com 3 anos, a minha escola, todo mês, tinha o que a gente chamava sessão artística. Que várias pessoas iam, cantavam, faziam poesia, tocavam, falavam, e no final eles falavam assim: palavra livre. Palavra livre era onde que todo mundo podia fazer o que quisesse, a plateia podia se oferecer para fazer o que quisesse. E eu estava lá, com 3 anos de idade, um vestido branco bordado de ponto de cruz, cheio de bonequinha, o cabelo bem... Eu passei a noite inteira de papelote para ele ficar um pouco anelado, bem apertado assim, com os cachinhos, no colo do meu cunhado e da minha irmã, que na verdade foram meus segundos pais e mães. E eu falei assim: padrinho, eu quero ir lá cantar. Aí você tá doido, Regina? Você fala, olha a quantidade de gente que tá aí. O que você vai fazer lá? Padrinho, eu quero lá cantar. E a minha irmã: faz isso não, Zé. Você tá louco? Essa menina tem 3 anos de idade. O que ela vai fazer lá? Você quer, Regina? Eu falei assim: eu quero, padrinho. Eu quero subir no palco. E eu não esqueço da sensação dele me carregar no ombro e eu passar naquele salão lotado de pessoas e eu no ombro dele. E ele chegou, me colocou no palco e falou assim: irmã, ela vai cantar. Aí ele falou assim: ela não vai cantar. Ele falou: irmã, ela vai cantar. E fui para o meio do palco, coloquei a mãozinha, igual minha mãe me ensinava a fazer, e cantei. Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho,
voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto, tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Eu acabei e foi um estrondo de aplauso. E como eu tinha visto minha mãe fazer inúmeras vezes, eu agradeci. Com toda a graça que eu tinha nos meus 3 anos. E nunca mais eu esqueci a sensação de um aplauso. Nunca mais. Aquilo entrou em mim muito fortemente. E eu vivia numa família que cantava, que lia e que contava história. E eu me formei dessa forma, né? Na biblioteca do meu pai, que tinha Mário Palmério, Guimarães Rosa, os sermões do padre... Como é que chamava, gente? O padre Vieira, os sermões do padre Vieira, montes de sermão. E eu vivia no meio daquela quantidade de palavra, saltando. Eu não precisava entender. As palavras saltavam. E minha mãe contava história. Todos os dias da minha vida, eu dormia escutando história. Era bom, porque junto com a minha vida real, tinha uma vida paralela. E aconteceu uma coisa que eu acho que me marcou minha carreira para o resto da vida. Minha mãe cantava. Como cantava? Lindamente. E eu era louca com a minha mãe cantar. Então, minha mãe estava lá costurando. Lá longe. Eu chegava, aventalzinho costurando. Eu falava assim, mãe, canta para mim. Minha filha, você não está vendo que eu estou costurando? Quase 11 horas da manhã, tem que pôr almoço. Ô, mãe, canta para mim, eu gosto tanto. Regina, já te disse. Não posso, estou ocupada. Olha, pilha de roupa para eu costurar de jeito nenhum. Ô, mãe, eu gosto tanto. Canta para mim. Regina, eu estou de chinelo. O que tem, mãe? Canta para mim. Menina. Minha mãe levantava, ia no quarto, tirava o chinelo, punha sapato de salto, tirava o avental, passava batom, arrumava o cabelo. Eu sentava na cama de casal, ela ia para o meio do quarto e cantava Catari, Catari, porque permite esse farole de amor. E eu babava. E ela cantava para mim. E eu aplaudia no final. Ela tirava o sapato de salto, punha um avental, tornava a pôr o chinelinho e voltava para a cozinha. E eu aprendi desde aí. O público é fundamental. Você tem que respeitar o seu público, mesmo que seu público seja sua filha de 5 anos. Eu aprendi isso para sempre. Nada é importante para mim, nada é mais importante para mim do que o meu público. E outra coisa eu aprendi. Você tem que respeitar a sua dignidade. Você não pode se apresentar sem você achar que você está pronta para isso. Você precisa colocar seu sapato de salto, passar um batom, né? Se preparar para chegar na frente do seu público com dignidade, pronta para dividir com ele o que é a coisa mais gostosa do mundo, né? A beleza de você cantar e a generosidade de alguém receber esse canto. Nunca mais essa menina de 5 anos esqueceu essa história. E eu acho que esses são motivos que se somam para eu ter escolhido essa carreira, né? E eu morava numa cidade pequena, pequeniníssima, Andrelândia. E o que me formou nessa pequena cidade? Serenatas, folias de reis, procissões, coroações, 2 coisas fundamentais. Circo. Oh, meu Deus! Quando chegava um circo numa cidade, era como que se chegasse o mundo. Tudo era possível quando aquela lona subia. Tudo era mágico.
E era incrível, porque é um pouco como a gente faz hoje. Tinha trapezista, malabarista, mágico, palhaço, e aí dava o intervalo. Depois do intervalo, era drama. Oh, meu Deus! E no drama estava o trapezista, o malabarista, o palhaço, o pipoqueiro, o domador, virava tudo ator. E tinha o drama. E Marcelino, pão e vinho. Todos os dias. E todos os dias a cidade recebia o drama igual, com a mesma paixão. Ficava sentada assistindo Marcelino, pão e vinho. E a gente, menina lá em Andrelândia, não sonhava em casar ou namorar os galãs de cinema. Todos nós queríamos namorar o trapezista. Todos os sonhos eram povoados. Eu vou fugir com o trapezista. Né? Aqueles homens que chegavam lindos, ousando pular de um lado para o outro, sem rede. Oh, meu Deus! E aí, isso foi fermentando a minha formação. Né? Eu tinham duas coisas, eu acho, que foram fundamentais na minha cidade. O padre era fantástico, era progressista, como eles falavam. Então, na missa tinha banda, bateria, guitarra, na missa dos jovens. Era uma festa. E uma escola fantástica, onde eu tinha que estudar pela manhã e à tarde eu tinha que escolher fazer um esporte, ter uma experiência artística. Eu aprendi piano e tinha clube de pais, clube de alunos. Essa cidade me formou para sempre. Para sempre. E aí eu fiquei pensando, mas se é pouco. Eu queria ser escritora, sempre. Sabe? Ser domadora, não domadora, mentira. Domadora não existe. Encantadora de palavras. Né? Que eu pudesse fazer assim, ó, e as palavras são as perfeitas. Para eu contar todas as histórias. Eu sempre fui contadeira de história. Eu cresci escutando história. E quando eu era mais velha, eu passei a contar história todos os dias para as crianças que estavam perto de mim. Eu adoro história. Mas eu acho que isso moldou o meu desejo, né, de ter o domínio da palavra e o domínio da história. Mas o que me formou o meu caráter? Né? O que formou o meu caráter? Por que eu escolhi o ponto de partida? Cara, é verdade, eu podia fazer teatro onde eu quisesse. Eu não tinha esse impedimento. Por que eu quis fazer o ponto de partida? Aí eu acho que tem algumas coisas que foram fundamentais na minha vida. Né? Na minha família, eu sou a 8ª filha numa família de 10. Imagina o tamanho dessa família. Tinha uma regra do rei na minha casa. Tinha-se que falar a verdade. Se você fizesse alguma coisa errada e falasse a verdade, o perdão era o seu único castigo. O perdão doía tanto que você não queria mais fazer aquilo. Porque você falou a verdade. Mas se você falasse mentira, aquilo era muito grave. Muito grave. E aí eu cresci sabendo que eu tinha que ser transparente. Não tinha outro jeito. Eu tinha que falar a verdade. Porque era o que me garantia o amor do meu pai, da minha mãe, e principalmente me impedia de ganhar aquele perdão tão difícil. Eu falava a verdade. Outra coisa, a gente tinha que ser honesto. Honesto, honestíssimo. Meu pai era coletor, trabalhava com dinheiro. E uma vez deu um problema, a coletoria perdeu o telhado, e ele levou a coletoria para a garagem da minha casa, para ela ficar lá meses, incomodando toda a nossa vida, sem cobrar um tostão, porque ele não podia. Se a garagem estava lá à toa, por que ele ia ganhar algum dinheiro porque a coletoria ficou lá tanto tempo? Né? Então,
Isso era outro valor imprescindível, assim, honestidade. A palavra dada. A palavra dada. Depois que você disse que ia fazer ou não ia fazer, você não precisava assinar nenhum papel, nenhum contrato, nada. Era a sua palavra conta. Isso eu escutei inúmeras vezes, a palavra dada. Você não vai fazer isso? Eu dei minha palavra. Por que você vai fazer isso? Porque eu dei a minha palavra. Isso era o maior documento que podia ter na minha casa. Outra coisa que era assim, que foi fundamental, a igualdade. Eu era pequena, de noite, tomando café da noite, era bom café da noite, a mesa lotada de biscoito, rosca da rainha, biscoito de polvilho, tomando café com a minha mãe. Meus irmãos todos já faziam universidade em Belo Horizonte e tinham voltado para as férias. E meu irmão chegou e falou assim: mãe, eu preciso te contar uma coisa. Que, meu filho? Não, é uma coisa assim, muito grave. Conta, meu filho. Eu peguei a Marília namorando na esquina, com o namorado lá. Ela, na esquina, no escuro. Que coisa! A minha mãe falou para ele assim, que coisa grave, né, meu filho? Ele falou assim, gravíssimo. Gravíssimo você aqui vir fazer fofoca da sua irmã. Que coisa feia. Quem é que te pediu para você fazer isso? Quando que você ficou sabendo que a sua irmã não é igual a você? Que vergonha que eu tô de você, meu filho. Que vergonha. A gente não precisa de tomar conta dos outros. Eu não quero nenhum homem tocando, nenhum filho tomando conta de filha na minha família. Eu quero cada um. Imagina isso, gente. Então você acha que alguma vez na minha vida eu me senti menor porque eu era mulher? Nunca. Nunca. Eu sempre senti que eu era igual. Respeitada enquanto fosse merecedora desse respeito. Isso foi outra coisa incrível. E duas coisas que eu acho assim que a gente traz para o ponto de partida. Uma é uma palavra que chama compaixão. A minha mãe me perguntou, Regina, a gente precisa escolher nessa cidade as pessoas que mais precisam de afeto para a gente ajudar. Quem você acha que é? Eu falei assim, os pobres. Ah, não, tem muito pouco pobre, Regina. E os pobres já estão tudo assistidos, a gente fica lá com, não é pobre, não. Aí eu falei assim, doente. Também doente não precisa, não. Doente tem família, a Santa Casa é ótimo, os vizinhos vão lá. Eu falei assim, mãe, mas eu não sei quem então. Doido. Ah, não, os doidos daqui são maravilhosos. Meu Deus, a gente morre se eles forem embora. Eles fazem falta demais na nossa vida. Não precisa da gente, não. A gente precisa deles. Então, quem, mãe? Os presos. Ninguém gosta de preso, minha filha. Ninguém. Alguém precisa gostar deles. E lá devia ter uns 4 presos, né, gente? Nem lembro, mas devia ser uns 4. Então, todas as semanas, eu e minha mãe iam na cadeia para conversar com os presos, para dar um pouco de afeto. E tinha lá, dizem que era um assassino perigosíssimo, sério, que nem saía da cela para conversar com a minha mãe. E a minha mãe falou assim, minha filha, você que precisa lá conversar com ele, porque só criança tem a chave para destravar pessoas como essa. E eu passei anos indo lá, comendo com eles, conversando, aprendendo uma palavra que chama compaixão. E uma outra coisa que é solidariedade, acho que a gente faz isso no ponto de partida até hoje. Estava construindo o hospital em Andrelândia e a irmã falou assim, ô dona Carmen, não vai ter mais a maternidade nem o berçário. Por quê?
que a gente não tem mais dinheiro para comprar berço, para comprar... Tá maluca, irmã? Que é isso? E lá foi eu, agarrada na saia da minha mãe, de porta em porta. As solteiras davam os lençóis, os solteiros davam os bercinhos, os casados davam incubador. Gente, nós andamos meses pedindo. E meu pai falou assim, eu morro de vergonha. A hora que você aparecer na esquina, Carmen, as pessoas tudo vão esconder e ainda carrega essa menina do seu lado para aprender a ser pidona. Não tem vergonha nenhuma de pedir para os outros. E tem uma coisa, uma cidade se faz com a capacidade de ser solidária da sua gente. Quando qualquer grávida estiver lá, nascendo filhinho, e ter aquele berçário lindo que nós fizemos, eles vão agradecer de ter morado nessa cidade. Eu acho que eu aprendi. Eu acho que esses foram motivos grandes para escolher ser o que eu sou. Uma simples contadeira de história que não consegue viver sem ser agarrada no seu grupo. Porque eu sou de uma família imensa. Eu não sei ser sozinha. E eu não sei, não aprendi que o mundo não está aí para ser mudado. Eu aprendi que a gente está aqui para fazer melhor. E que isso não é uma tarefa, isso é um prazer. É uma alegria. Né? E que quando você recebe um dom, se quando você sabe cantar, e quando você sabe contar uma história, e quando você ganha e aprende a ter olhos de ver, ouvidos de escutar, você tem que estar a serviço do outro. É isso que importa na sua vida. Você está a serviço do outro, com o que você tem de melhor, com o de pior também, né? Que nós vamos fazer? Que as pessoas, né? Nós temos que dividir o que a gente tem. Então, essa infância nessa cidade me marcou para sempre. Incrivelmente, atualmente, o prefeito de Andrelândia, no meio dessa pandemia, no meio de todo mundo que fala que arte não importa, que os artistas mamam nas tetas do governo, ele está restaurando o cinema onde eu vi o meu primeiro filme, que com todo cuidado vai virar um teatro. Então, eu sempre vou dizer, viva Andrelândia, que moldou o meu caráter. E quando eu vim para Barbacena, mudou completamente. Eu já não era mais a filha. E o caminho entre o ponto de partida virou para mim e para todos nós uma causa. E quando a gente resolveu ter o ponto de partida, nós juramos que a gente não sairia de Barbacena, né? Que a gente inverteria a mão cultural, que a gente obrigaria as pessoas a olharem para dentro. E que a gente ia trabalhar com cultura brasileira, com os aspectos da cultura brasileira que nos determinam, mas não para a gente ser regionalista, ficar olhando para o próprio umbigo, para a gente rondar a alma humana do nosso ponto de vista, que é o único original que a gente tem. Foi isso que a gente escolheu fazer. E como a gente queria se formar aqui, a gente teve que trazer um monte de gente. E eu queria dividir um pouco com vocês agora a história do ponto de partida dá livros, que eu acho que devia ser escrito, ou a gente devia fazer uma série, porque tem casos e casos e casos e histórias. E eu queria contar um pouquinho dos casos das pessoas que eu lembro que marcaram muito a nossa vida, né? Uma delas é Sérgio Brito, que virou
nosso pai, irmão, e eu vou contar as pequenas coisas que nunca eu falaria em outro lugar, né? Sérgio, até hoje meus netos falam assim, vó, conta mais uma daquelas boas do Sérgio Brito, porque ele era um espetáculo, no palco ou fora dele. Ele era a única pessoa que conseguia sair com a gente, falar sem parar, sem deixar a gente falar uma palavra e a gente gostar. Né? A gente não achar que ele fosse prepotente, ou, nossa, que chato que nós saímos hoje, só falou sozinho. Podia falar. Quanto ele quisesse, não importava. Era brilhante, era um homem de teatro. E quando ele ia dormir na minha casa, isso era lindo. A gente conversava e aí ele ia dormir e falava assim, me põe na cama, Regina. E quando eu ia pôr o Sérgio Brito na cama, ele virava meu avô. Velhinho. Eu ia com ele para ele escovar dente, ia devagarinho com ele para a cama, deixava o corredor aceso para ele não se perder, que se ele quisesse levantar. Vamos pôr pijama, Sérgio. Ai, tô tão cansada. Quero não. Ia para a cama sem pijama. Sérgio, mas essa roupa tá suja, você ensaiou o dia inteiro. Cansado, Regina, cansado. Punha ele na cama, dava remédio, punha a água do lado e falava assim, Deus do céu, eu trouxe um velhinho para casa. Eu sou louca. Eu moro sozinha num sítio, não sei dirigir. Se o Sérgio precisar de alguma coisa, o que eu vou fazer? Que ele chegava um monte de vezes no quarto, olhava assim para ver se ele estava bem. Aquele velhinho dormindo. Eu ia dormir. Tô lá sossegada, tá. Regina, anda, você tá atrasada. Vamos depressa pro ensaio, menina. Nós não ficamos de marcar não sei o quê. No outro dia, ele era um príncipe. Tinha 30 anos. Acordava na minha frente, lindo, perfumado, trocado, correndo para ir para o ensaio. Ensaiava 8, 10 horas. Porque era um homem de teatro. Isso também, assim, como é que esse tal de teatro pode ter essa energia de fazer isso? E eu tô falando demais, né, gente? Isso foi incrível na minha vida. Outra coisa mais engraçada foi que a gente trazia coisas em Barbacena, espetáculos, e a gente trouxe um espetáculo que era com o Sérgio Brito e a Natália Tinta. E a Natália, gente, é uma dama, assim, super sofisticada, super profissional, super exigente do que ela faz, e a gente morrendo de medo com a Natália em Barbacena, como que a gente ia fazer, como que a gente ia cuidar. E eu falei assim, vou levar a Natália para almoçar lá em casa. Todo mundo ia almoçar lá em casa. E eu estava com uma cozinheira nova, de 4 dias, e ela fazendo a comida lá, e eu chegando com a Natália sentou na sala, a gente tinha uma casa pequititinha, estou lá conversando com a Natália, pode pôr na mesa. Veio a Joana com a comida. Quando ela adentra na sala com a comida, ela olha e fala assim, a mãe do Albertinho Limonta, não acredito! E jogou, e caiu toda a comida. Ai, a mãe do Albertinho Limonta, eu não estou acreditando! E corria para a Natália, corria a comida no chão, e eu falei, meu Deus do céu! E a Natália ria. E eu falo, Natália, pelo amor de Deus! E a gente não sei que horas tem comida em casa. E ela falou, vamos lá para a cozinha. Eu falei assim, mas o Pablo tem que fazer dever. Aí eu falei, não, então o Pablo fica comigo. E sentou a Natália no chão da minha casa com o Pablo, fazendo dever, e eu cozinhando. E ela ajudando a fazer cozinha, porque a senhora que trabalhava comigo não aguentou ver a mãe do Albertinho Limonta sentada na sala, esperando o almoço. E como eles iam se apresentar no estadual, o estadual não era um teatro, nós juntamos a generosidade desse povo de Barbacena e um monte de família, os copos de cristais, as xícaras de porcelana, as cadeiras de época, as cortinas, os tapetes, e montamos um camarim incrível numa sala de aula para Natália e o Sérgio Brito. E as geleias, os biscoitos,
o carinho da gente mineira, a sofisticação carinhosa da gente de Barbacena. E aí a Natália ensaiou, fazendo queixa de como que foi ruim nos lugares que ela passou, que não tinha conforto, que as pessoas não respeitavam. Entrou no camarim e falava assim: Sérgio, esse teatro aqui é muito chique. Olha o camarim, Sérgio. Olha o espelho, Sérgio. Meu Deus, é cristal legítimo. Meu Deus, olha. Nossa, eu nunca vi, Sérgio, que teatro chique. Aí deu um ventinho, saiu um pouco a cortina, ela viu um quadro negro. Aí ela foi lá e puxou e falou assim: mas isso não é um camarim. Isso é uma sala de aula? Nós falamos assim: isso é uma sala de aula, Natália, que a gente transformou num camarim. Porque como que o povo de Barbacena ia te receber se não fosse assim? E a Natália nunca fez, disse para mim, um espetáculo tão maravilhoso como ela fez aquele dia. Porque ela ficou muito emocionada da gente entender o como que é importante para um artista você acolher. E isso são histórias assim que a gente consegue fazer em Barbacena, porque se existe um dom nessa cidade, é o povo dela. O povo dela, que teve o tupete do mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. Aquelas palavras encantatórias que são novas. E ele me ensinou uma coisa para sempre, quando fala: o ponto de partida é contemporâneo, é moderno, ele é antigo, ele é popular. E eu lembro de Drummond: como ficou chato ser moderno, agora eu quero ser eterno. Mas eu não quero ser nada mais do que eterno. E é isso que é o grande poeta, né? Eterno. Novo, como bebê nascendo. Novo como água de nascente que está correndo, fresca e perfeita, permanentemente. Eterno. O nosso grande poeta Drummond. E o outro grande gênio que entrou na nossa vida, que se chama Milton Nascimento, e que eu passei anos chamando ele de Milton, ele falava assim: meus amigos me chamam de Bituca, Regina. Eu: tá certo, Milton. Ele me olha: Bituca. Milton, Bituca. Até que eu acostumei a chamar ele de Bituca. E eu não posso contar para vocês, eu não tenho, nem se eu fosse o tal do poeta que eu falei que é eterno, eu acho que eu nunca posso contar para vocês a sensação de ter o Bituca sentado numa cadeira, na coxia, para entrar em cena, e fazendo vocalize do Cais para a cena do João. E eu, encostada nele, com a mão aqui nele, escutando. Não, isso é inexplicável. Como é que aquela voz saía daquela boca fechada? Ele sentado. E aquela voz que entrava assim, e eu com a mão nele. E às vezes que eu corria com ele por trás da coxia, corria, né, no modo de dizer, e levava ele para cá, e levava ele para lá, e aquele monstro, aquele gênio, com a disciplina de um ator novinho, que tinha que entrar aqui, tinha que sair dali, tinha que fazer aqui, mas a sensação dele cantar na coxia, com as costas encostadas no meu peito, eu não sei contar. Incrível. Essa pessoa que para mim era tão fechada, um dia eu estava na casa dele conversando, e a senhora que trabalhava com ele falou assim: nossa senhora, dona Regina, seu Milton vai ficar rouco de tanto que ele fala com a senhora. E eu falei assim: sim, a gente falava horas.
E um dia ele estava lá em casa, eu cheguei na janela para chamar ele para almoçar, e eu olho lá para uma varandinha que eu tenho no quintal, estava ele e o Pablo. E ele ensinando o Pablo a harmonia que ele queria, que ele achava ideal para uma música. Eu não estou acreditando que eu estou olhando da minha janela o meu filho aprendendo com o Milton Nascimento. Nem vou acreditar nunca. Que quando o Ivanê morreu, ele me telefonou que ele está em casa esperando o Pablo e o Leandro para consolar. E quando eu abri o quarto dos meninos, tinha um acampamento montado. Porque ele queria consolar um menino, que ele gostava tanto daquele menino. São incríveis essas histórias. Que parte de mim eu vou conseguir ter para contar todas? Todas as pessoas que eu convivi, do jeito que eu convivi, das coisas divertidas, das coisas que me construíram Regina. Isso eu teria que escrever, sei lá, quanto tempo. Porque isso é difícil de passar aqui. Porque isso é no seu corpo, é na sua alma. E isso, quem me deu foi o teatro. Isso quem me deu foi o ponto de partida. Como é que eu posso achar que essa vida é difícil? Nós jamais vamos ficar ricos. Jamais. Jamais vamos ficar famosos. Jamais vamos ter segurança financeira. Jamais vamos ter aposentadoria. Mas quem vai ter a alma do tamanho da nossa? Isso é uma bênção e uma graça. É isso que o teatro te permite, que você possa colher em você tantos outros, e devolver de forma diferente, né? O teatro nos levou para muitas viagens. E uma sensação que eu nunca esqueço, a gente foi... E está acabando, não sei se eu posso contar. A gente estava no Porto, arrumando as carrinhas portuguesas para sair em excursão. E aquela brasileirada falando, como é que nós vamos carregar? Não tem corda, domingo, ninguém vai vender em Portugal, não abre mesmo, não vamos entrar, ai meu Deus, não vai ter jeito. E um monte de velhinha assistindo a gente, rindo, aquela quantidade de brasileiro que é falação sem fim. Não vai ter jeito. E aí você vê cair no chão uma corda de varal. Aí você olha para cima, todas as velhinhas começaram a tirar as roupas do varal e jogar as cordas para a gente amarrar a carrinha. Como que eu vou poder esquecer disso? Meu coração ficou amarrado para sempre nessas cordas de varal. Eu acho que eu estou acabando, não estou, meu povo aí? Quanto tempo eu tenho? 10? Então, vou contar a última história de viagem que foi incrível. Quando a gente fez o Beco aqui, veio um diretor de teatro famoso do Rio, junto com o Sérgio, e acabou, foi um sucesso o Beco, a gente foi conversar, né, naquela emoção de estreia, e ele, muito cuidadoso comigo, falou assim: Regina, eu sinto muito, o espetáculo é lindo, mas eu nunca vai chegar no Rio de Janeiro. Eu falei assim, fulano, porque eu sou tupetuda, né? Eu tinha que defender. Fulano, é você que aspira o Rio de Janeiro. Eu aspiro Paris. É você que está querendo entrar na Rede Globo. Eu estou querendo entrar na história. Não vou ter tempo de contar a história.
Só sei que quando a gente chegou em Paris, a gente foi convidado pela embaixada da Unesco. Quando eu saio do aeroporto, eu, Ivanê e Pablo, meu Deus, tinha uma limusine não, uma Mercedes esperando a gente na porta, com a bandeirinha do Brasil e 2 batedores. Então, nós saímos do aeroporto de Paris num carro oficial com um batedor na frente para levar até onde ia ficar, um hotelzinho barato, que era o que a gente podia pagar. Isso o teatro me deu. E eu não sei se eu tenho tempo, porque hoje, oh meu Deus, por que eu sou faladeira assim? Hoje eu queria prestar uma homenagem incrível a Ivanê, que foi meu marido, pai do meu filho, mas principalmente o grande pai do Ponto de Partida. Essa cabeça irreverente, esse homem maluco, transgressor, né, que costurou a vida sempre torta, né, alinhavou por todos os lados e que deu para a gente o tom do Ponto de Partida. Né? O Ivanê era uma criatura capaz de entrar em qualquer gabinete, de qualquer governador, de qualquer ministro, de receber o mendigo mais pobre, de conversar com qualquer um, de beber noite adentro com qualquer Fernando Brant, que os dois ficavam a noite inteira bebendo e conversando. Era encantado, maluco, que também depositou todo o talento dele, toda essa irreverência, todo o sonho dele numa coisa que a gente chama ponto de partida. Que, na verdade, é o ponto de partida para todo mundo que quer ousar, que quer achar os atalhos, que cansou dos caminhos repisados, que acredita, apesar de tudo, apesar dessa pandemia, apesar desse governo, apesar desse povo, quem é que nós somos? Nós somos esse povo que mata, que agride, que tem preconceito, que não tem consciência, que não protege o outro, ou nós somos esse povo que canta? Ah, a esperança equilibrista sabe que o show, apesar de você, não, coração. Ou nós somos esse povo? Ou nós somos esse povo que quer bem, que é mestiço, que tem orgulho de ser mestiço, que é solidário, que por mais que tenha medo, nós não vamos nos entregar a essa pandemia. Porque nós vamos descobrir um caminho. Porque vamos descobrir um caminho nada, porque não existe. Nós vamos inventar um caminho para a gente sair dessa com muito mais orgulho de nós mesmos. Com muito mais certeza que esse povo brasileiro é muito melhor do que a gente acredita. E que esses artistas espalhados por aí, essa gente de teatro, está acostumada a recomeçar todos os dias, quando bate o terceiro sinal. Se tem dor, se está doente, se está cansado, se está com medo, se está alegre, se tem gente, se não tem gente. Quando fala terceiro sinal, nós estamos prontos para o espetáculo. Nós estamos inteiro. Por isso que nós vamos recomeçar. Vamos entrar em todos os palcos. Nós vamos construir um outro cenário. Um cenário que tem a cara mestiça dessa terra. O molejo dessa gente. A dignidade desse povo. Nós vamos. E por mais que seja difícil, nós
jamais vamos abandonar os nossos sonhos. Jamais nós vamos perder o poder de inventar uma história nova. Jamais nós vamos esquecer o caminho da alma humana. Jamais nós vamos esquecer as cantigas que fazem os homens adormecer. Jamais a gente vai esquecer de ninar os corações. Jamais nós vamos ter medo de inventar o novo. Porque nós somos brasileiros, mineiros, gente de teatro. Gente de teatro é construído a ferro e fogo, e mineiro também. A ferro e fogo. E jamais nós vamos esquecer que a gente não é nada sem você.